Bom dia! Que a esperança e a força de Deus alcancem você. Que você tenha o suficiente de felicidade para estar na terra, andar nela, viver por aqui e saber que tudo que você tem foi dado por Deus. Que você tenha um coração contrito para adorar o Senhor em toda a sua sinceridade. Que você saiba agradecer em todos os momentos, sabendo que, bem ou mal, tudo vem de Deus. Que a graça e a misericórdia do Senhor te acompanhem em todos os dias da sua vida, trazendo refrigério e paz para a sua alma. Hoje é domingo, 21 de fevereiro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E aí, você já ouviu a canção Teu Olhar? É impressionante a letra, né? O que ela diz fala tanto comigo quanto com você. Que você possa cantar, mas declarando com o seu coração: a tua fidelidade me alcançou, Senhor. Continuando a nossa campanha de 70 dias, livro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 em diante, diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. O que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho está firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu determinei, e também farei. Quais são os maiores atributos de Deus quando nós lemos a Bíblia? O livro de Isaías e também Apocalipse vai declarar que Deus é santo em tudo que Ele faz. Os anjos lá no céu, eles não estão declarando o tempo inteiro que Deus é sábio, sábio ou forte, forte. Eles dizem apenas que Ele é santo, santo, santo. E eu te faço uma pergunta. Você conhece Deus? Você já viu Deus? Você já parou um pouco para pensar quem é Deus? Qual o tamanho da sua força ou qual o tamanho do seu poder? Às vezes, a gente passa a vida toda se preocupando com tantas coisas e não lembramos de perguntar para nós mesmos: quem é Deus? Tem uma coisa que eu sempre falo para mim e para você: o tamanho do meu Deus é o tamanho do meu milagre. O tamanho do seu Deus é o tamanho do seu milagre. O primeiro e o último cântico da Bíblia ampliam a santidade de Deus. Tendo atravessado o Mar Vermelho, Moisés, que nós falamos dele agora há poucos dias, e os israelitas cantavam: Quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. No Apocalipse, aqueles que foram vitoriosos sobre a besta cantaram: Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome, pois tu és santo? Sabe o que significa a palavra santo em hebraico? Gadosh, que significa separado. A santidade de Deus é tão grandiosa, Ele é separado, Ele simplesmente é Deus. E eu posso te falar, Deus é completamente diferente do mundo que Ele fez. Se você pegar um pedaço de papel agora e você fizer um aviãozinho daquele de papel, olhe para o avião depois de ter feito com a folha e olhe para você. Com um sopro que você der no avião de papel, ele vai voar longe.
imagine Deus. Ele tem todo o poder. E hoje ele pergunta para mim e para você: com quem vocês ousam me comparar? Quem se assemelha a mim? Como se a pergunta dele precisasse de resposta. E aí a gente lê no livro de Isaías. O propósito dele permanece de pé. Ai, qualquer busca que a gente fizer por uma imitação de Deus, por um clone de Deus, por um sósia de Deus, vai ser em vão. Qualquer busca de uma pessoa ou posição divina na terra será inútil. Ninguém, nem nada se compara a ele. Ninguém o ajuda. É ele quem julga, humilha a uns, exalta a outros, como diz o Salmo 75. Às vezes os homens acham que têm poder, mas posso te falar uma coisa? Ter poder não é suficiente. Sabe por quê? Porque Deus é o próprio poder. Nós podemos ser um vagalume, mas Ele é a própria luz. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Sabe, muitas vezes a gente julga Deus como alguém que não vê as coisas, que não tem entendimento. Mas eu posso te falar? Siga o universo para alcançar o poder de Deus. Persiga o poder de Deus em direção à sabedoria, porque eu e você nunca vamos conhecê-lo o suficiente. Nós nunca vamos conhecê-lo a fundo, porque nós somos pecadores. O poder de Deus não é caprichoso ou descuidado como o nosso. Quando a gente tem poder, a gente quer aparecer, quer chamar atenção. Deus não. Ao contrário, a sabedoria dele administra igual a sua força. Paulo vai dizer em uma das suas cartas: "Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos." Livro de Romanos está escrito. O conhecimento que Deus tem sobre mim, sobre você, é tão completo quanto o conhecimento dele sobre o universo. Aí eu vou te dizer uma coisa: a gente precisa vigiar em todo o tempo. Sabe por quê? Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139. E aí, você pode pensar exatamente assim: o véu que atrapalha a sua visão não atrapalha a visão de Deus. Eu preciso de binóculo. Eu preciso de algo para ampliar minha visão, para ver longe. Deus não precisa. Ele tem uma visão ampliada porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Pô, escuta isso aqui. Palavras que você nunca pronunciou, mas você pensou, elas são como se pronunciadas. Pensamentos não revelados são como se proclamados. Deus conhece os nossos pensamentos. Por isso que o salmista vai dizer: Senhor, me perdoa dos pecados que eu lembro, dos pecados conscientes e dos inconscientes também. Momentos que não aconteceram na sua história. Eles também são como se tivesse acontecido. Deus conhece o futuro, o passado, o secreto e o não falado. Nada está escondido dele. Ele é o Todo-Poderoso, Todo-Conhecedor e Todo-Presente. E aí, o que você sente quando ouve isso? O rei Davi, em um dos seus salmos lindos, ele fala: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde fugiria da tua presença? Salmo 139. Deus nos lembra: sou eu apenas um Deus de perto e não também de longe?
Não sou eu aquele que enche a terra e os céus? Você vê a diferença? A diferença entre nós e Deus? Ele é tudo. Nós não sabemos quem é Deus de verdade. Isaías, ele vai dizer que aqueles que o veem mais claramente o têm em mais alto grau. Ele é tão sagrado, que até mesmo os serafins sem pecados não aguentam olhar para ele. Eles cobrem seus rostos, suas asas e também os seus pés. Eu vou te falar uma coisa. Até os anjos se colocam completamente impotentes diante de Deus. Os seres humanos também deveriam reconhecer a grandeza de Deus sobre as suas vidas. Sabe, Deus ele tem uma santidade tão grande, que nós devemos respeitá-la. Às vezes nós achamos que entendemos tudo sobre Ele, nós não o conhecemos. Mas essa manhã, Ele está dizendo para nós que nós temos a oportunidade de ter uma intimidade maior com Ele, buscando a Deus em todo o tempo, sem nos cansarmos. Assim como Ele trabalha por nós, a nossa adoração, reconhecendo a santidade de Deus, vai derrubar as muralhas do adversário, vai quebrar as cadeias da prisão, vai arrebentar os grilhões e fazer com que o Senhor tenha pleno lugar em nossas vidas. Isaías consegue relacionar quando ele vê a santidade de Deus. Lá na visão, no livro de Isaías, ele não se gaba ou se vangloria. Ele não toma notas, não faz planos. Ele não programa uma série de pregações ou uma agenda lotada. Ele não faz uma turnê de seminários. Sabe o que ele faz? Ele se ajoelha e implora por misericórdia e ele vai dizer: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Vou te falar uma coisa. Não é sobre mim que eu quero falar na palavra do dia. Não é sobre você. Não é sobre A ou B. Mas é tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. Isaías vai dizer que encontra humildade. Não por procurá-la, mas procurando a Ele. A gente dá uma olhada e o profeta se põe ao lado de pessoas doentes, impuras, como eram chamadas as pessoas com lepra naquele tempo. A santidade de Deus silencia os que se gloriam. Você sabia disso? Aqueles que se acham muita coisa, Deus os silencia. E a misericórdia de Deus nos faz santificados. Isaías vai dizer, no capítulo 6, Deus solicita um porta-voz dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías levanta os braços aos céus e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se tornou diferente naquela hora, sagradamente diferente. Se você quer conhecer Deus a fundo, de verdade, diga para Ele agora: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Pode usar a minha vida como o Senhor quiser. Agora, para reconhecer que Deus é Deus na sua vida, escuta lá a música Teu Olhar. Sabe, se lembra que tudo que você faz é por causa dele. Se lembra que tudo que você tem é por causa dele. E que ele te abrace todos os momentos que você precisar. E te faça reconhecer que você é pequeno e grande é ele. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.